Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Renato de novo. Hoje nós vamos falar das funções trigonométricas, começar a falar delas. Vamos primeiramente falar da função seno. Para isso, a gente primeiro vai tentar fazer uma construção no GeoGebra, ok? Vamos lá no GeoGebra agora, tá? Esse GeoGebra aqui eu instalei no meu computador. Você pode tanto usar na internet quanto usar aqui no computador. Eu vou apagar essas construções que já estão e a gente recomeça. Ok, primeiramente eu vou construir a circunferência trigonométrica. Lembrando que a circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1, então eu posso vir aqui na ferramenta, pego aqui o círculo e construo daqui. Ó, vocês vão ver que a minha escala está bem grande aí, né? Olha só. Então aqui é a circunferência. Opa, isso aqui não era para aparecer, tá? A nossa circunferência aí. Ok? Perfeito. Agora, nós vamos colocar um ponto na circunferência. Então, na hora que a gente põe, ele ficou fora. Na hora que a gente põe exatamente em cima da circunferência, ele fica um ponto livre, mas livre só dentro da circunferência. Ele não fica, na verdade, ele é um ponto preso, né? Na circunferência, ok? E aí, agora eu vou fazer meu ângulo aqui. Nós vamos encontrar o seno desse ângulo. Primeiro eu vou colocar aqui o ângulo, aqui o segmento, para a gente ver que ângulo que é, tá bom? E tem a medida do ângulo aqui, ó. Pego o ângulo, vou medir daqui até aqui, pronto. Então esse ângulo aqui em questão, ele vale 54 graus, ok? Deixa eu tirar minha foto aqui para a gente se concentrar somente no aplicativo, ok? Então é isso aí, pessoal. Agora nós vamos fazer algumas outras construções aqui, olha. Eu vou pegar a reta perpendicular lá em cima, a ferramenta reta perpendicular. Eu quero então, vou clicar no eixo X, porque eu quero uma perpendicular ao eixo X que passe no ponto C lá em cima que apareceu, olha. Então ela é uma perpendicular. Agora eu vou construir, vou clicar no eixo Y, tá? E opa, o que aconteceu aqui? Eu vou clicar no eixo Y e então vou construir uma perpendicular ao eixo Y, vou clicar no C, que passe pelo C. Perfeito? Olha só então. Agora eu posso pegar aqui a ferramenta ponto, pegar o ponto de interseção entre o X e a perpendicular, entre o Y e a perpendicular. Então agora vou construir um ponto aqui no eixo Y, clicar aqui na perpendicular, ficou o ponto E ali, certo? E já tem o outro ponto. Esse ponto E não tinha ainda. Perfeito, ok? Aqui no GeoGebra a gente pode esconder algumas construções, ó, quando a gente precisar, quando ficar muito poluído. Então eu vou esconder aqui essas retas perpendiculares agora. Então é só clicar com o botão direito, tá vendo? Ele aparece aí uma lista e tem exibir objeto. Você clica, ele vai parar de exibir. Então eu vou fazer o mesmo com a outra. Ok, eu fiz isso porque eu quero, para não ficar muito poluído, eu vou fazer um outro segmento aqui menor, tá bom? Outro segmento menor. Lembrando o seguinte, então, que esse tamanho aqui, ó, representa o meu cosseno desse ângulo que está aparecendo ali, de 54 graus, ok? E este tamanho aqui
tá? A medida algébrica disso, opa, por que não apareceu? Aquilo ali ele é, então, o seno. Eu falei certo? Esse é o seno, né? E esse aqui é o cosseno, ok? Essas que são aí as nossas razões trigonométricas. Vou fazer mais uma construção aqui. Para isso eu vou esconder aqui a circunferência. Ó. Eu vou construir um arco. Olha lá, arco circular. Ali embaixo ele fala selecione o centro e depois 2 pontos. Então, sempre que você pega uma ferramenta, ele dá ali a explicaçãozinha de como usar. Olha só, eu vou pegar o centro e depois 2 pontos. Depois você vai ver também que o sentido às vezes importa, tá bom? Eu vou mudar a cor do meu arco que eu acabei de construir para separar da circunferência. Bom, prontinho. Fiz aqui o arco. Agora, se eu mover esse ponto da circunferência, vocês vão ver então o arco laranja passando em cima da circunferência preta, certo? E agora que eu quero pedir a atenção de vocês, só para olharem para o ponto E. O ponto E, cadê o ponto E? É esse ponto que está na interseção com o eixo Y. Então, vamos lá. Observem bem o movimento que ele faz na hora que eu movo esse ponto que está na circunferência. Ele vai para cima, vai para baixo e vai. Fica nesse movimento aqui. Eu estou tentando fazer esse movimento constante, mas vocês vão perceber que quando ele vai chegando perto da borda, ele vai desacelerando antes de voltar. Aí no meio ele vai com uma velocidade maior e volta, certo? Agora por um momento eu quero que vocês observem o ponto de interseção com o eixo Y. Tudo bem? Vocês vão ver que então o movimento dele é também análogo àquele que está no eixo Y. Olha lá. Lembrando que o que está no eixo Y representa o seno, no eixo X representa o cosseno, certo? E a gente sabe que existe aquela complementaridade, né, entre os ângulos, mas enfim, depois a gente aborda isso. Ok, pessoal? Vocês vão ver então que ele parece um pistão. Pensa um pistão, certo? Vai e volta, vai e volta. Isso, na verdade, faz com que a gente use o seno, essa variação do seno e também a variação do cosseno, tá? Para representar eventos que são cíclicos e que têm ondulações também, certo? Que também são ciclos. Então, por exemplo, o movimento do Sol, o movimento aparente do Sol, ele poderia ser descrito de várias formas a partir desse movimento, porque esse movimento é cíclico. Então é uma expressão matemática, a gente pode fazer uma expressão matemática, uma função matemática para descrever os eventos cíclicos. E o seno vai ser então uma função assim. Então, para a gente construir essa função, lembrando o seguinte, aqui na circunferência trigonométrica, eu tenho o eixo dos cossenos e tenho o eixo dos senos. Mas vamos pensar que é um eixo cartesiano, um plano cartesiano, que vai ter o eixo X e o eixo Y. Às vezes eu confundo Y com o eixo dos senos aqui, mas é um pouco diferente, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou construir um ponto no eixo X que vai ter o mesmo tamanho do arco que a gente construiu, o arco laranja. Olha só, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui
uma outra ferramenta, ó, uma ferramenta de perímetro. Eu vou clicar aqui no eixo, no arco, e ele vai me dar então o comprimento desse arco. Olha, vocês vão ver ali, ó, comprimento do arco de D. Ele deu o nome de D, agora é 0,61. Então vocês vão ver que ele se movimenta, o comprimento, certo? Olha lá, 1, 2, ele tá. Esse comprimento, vocês vão lembrar na aula anterior que ele equivale ao ângulo, se a gente medir o ângulo em radiano. Então, por exemplo, quando eu paro aqui, olha só, o ângulo é 180 graus, observem a medida que apareceu ali, ó, o π, tá vendo? Porque é 3,14, tá? Vamos tirar esse risco que eu fiz, vamos voltar, olha lá. Um pouquinho antes ele é 3 e pouco, né? Aí aqui é 3,14. Aí vai. Aqui é 4 radianos, 5 radianos. E quando dá a volta completa, 6,28 radianos. Tudo bem? É isso daí. Agora o que eu vou usar? Eu vou usar essa medida aqui, ele chamou de medida D. Eu vou usar essa medida para fazer um ponto que esteja a exatamente essa distância da origem do plano. Como que eu faço isso? Olha só, eu vou pegar aqui a ferramenta segmento. Segmento com comprimento fixo. Qual vai ser o meu comprimento fixo? O D. Então eu clico aqui, ó, qual a instrução que ele fala? Selecione um ponto, depois coloque o comprimento. Então o meu ponto ele vai ser a origem. Ó. Pronto. Agora ele pede o comprimento. Eu posso pôr aqui uma medida qualquer, 2, 3, 4, mas eu vou pôr a medida D. Digitei D ali, olha só. Ok. Para onde foi o meu ponto? Olha, eu vou diminuir aqui, ó. Vocês vão ver o seguinte. O meu D é 2,15, certo? Olha lá. 2,15. Olha onde está. Aqui é o 2, aqui é o 2,2, aqui é o 2,15. Tudo bem? Deixa eu tirar agora essas marcações que eu fiz. Prontinho, aproveitei e coloquei uma cor no segmento que eu construí. Agora eu vou de novo movimentar. Percebam que o segmento ali rosinha, ele também vai. Lembrando que quando dá a volta completa, ele vai até 6,28, né? Então eu vou deixar aparecer ali no canto direito o 6, ok? E agora eu vou poder movimentar. Vocês vão ver então, ó, quando eu paro aqui, o comprimento do arco é π, e vocês vão olhar onde está o ponto F, ali no centro da tela, ele está no 3,14 ali, certo? E alguma coisa, claro que ele é irracional. E aí você pode continuar até ele ir no 6,28, que é o dobro do π. Tudo bem? Estão percebendo bem a construção? Agora é o seguinte, eu vou resgatar aqui... Peraí. Eu vou construir uma perpendicular ao eixo X. Ops, deu algo errado aqui. Um segundo. Eu vou construir uma perpendicular a esse ponto no eixo X. Tudo bem? Prontinho. Aqui que eu construí. E agora eu vou resgatar aqui uma coisa que eu tinha construído, que é a perpendicular H. Essa aqui na vertical. Então, olha só que interessante. Ó. Na hora que eu movimentar esse ponto, a perpendicular ao eixo X vai movimentar e a perpendicular ao eixo Y também vai movimentar. Tudo bem? Lembrando que essa distância aqui, ela é o comprimento desse arco, certo?
E outra coisa, isso aqui é o seno desse ângulo verde. É a mesma altura. Estão vendo? Também vai ser seno aqui. Então, eu estou construindo no eixo x e y, nos eixos x e y aqui, no plano cartesiano. O eixo x vai representar o meu comprimento do arco e o eixo y vai representar o seno desse comprimento. Ah, mas tem seno do comprimento? Sim, é o que a gente falou. A circunferência trigonométrica, o comprimento da circunferência tem a mesma medida que o ângulo, quando a gente mede em radiano. Esse é um dos motivos de muitas vezes a gente preferir o radiano, ok? Perfeito, agora eu vou tirar essas construções que eu fiz. Então eu retirei as construções, agora eu vou pegar aqui a ferramenta ponto, vou construir a interseção entre essas duas perpendiculares, que ficou ali o meu ponto G, ok? E aqui o GeoGebra ele tem uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta de fazer um rastro. Olha só, se você clicar no ponto que você quer com o botão direito, deixa eu tentar aqui, ele vai, eu não estou conseguindo selecionar, eu vou fazer de outro jeito aqui. Bom, prontinho. Eu cliquei ali com o botão direito naquele ponto, certo? E aqui tem a ferramenta rastro. Estão vendo? A ferramenta rastro. Vou clicar nela. Agora o que acontece? Ele vai deixar uma marca quando esse ponto se movimentar. Eu vou pegar a ferramenta mover e vou começar a mover o ponto C. Vocês estão vendo? Olha lá. Ele vai descrevendo a altura. Lembra, a altura é o seno. E direita, esquerda é o ângulo. Então, olha só. E aí ele vai fazer esse desenho, olha. Tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu movimento no eixo X, eu mudo a variável do eixo X, que vai ser a minha variável dependente, e ele vai movimentar a altura. Isso aqui, então, vai ser uma função, a função seno. Qual é a altura quando o x está no π? É 0. Qual que é a altura quando está no 2 ali, né? Aí tem lá um cálculo para a gente fazer. E aí vai fazendo. Pronto. Então, esse aqui começa a ser o gráfico da função seno. Ok, pessoal? Bom, essa é uma construção que eu fiz aqui manualmente. Quando você mexe aqui no zoom, ele apaga, certo? Então, eu vou fazer de novo aqui para a gente ver certinho como que estava, tá bom? Não precisa ficar tão perfeito, tá? Mas o que acontece? Aqui no canto inferior esquerdo, você pode clicar aqui para digitar uma fórmula. O que eu vou digitar aqui? Eu vou colocar f de x igual a função seno. Eu acho que é sim aqui, sim. Isso, ó. A função seno, você vem aqui, seleciona a função seno de x, tá? Então, deixa eu ver se já dá aqui se eu clicar, né? Ainda não tem, eu tenho que clicar aqui e colocar o x ali mesmo, né? Pronto. Função seno, tá? Olha só o gráfico da função seno. É o mesmo, tá vendo? Se eu colocar o rastro aqui, tá? Ele vai fazer, ué, mas por que o meu desenho ele só vai esse período aqui, né? Esse período. Lembrando, a gente discutiu na última aula sobre as voltas na circunferência. Esse é o gráfico da primeira volta. Quando eu passar aqui do 6,28,
ele já vai, sei lá, 7, vai colocar um 7 ali, certo? E aí, por isso que ele vai continuar, certo? Deixa eu tirar isso aqui da frente que está atrapalhando. Vou pôr para cá. Ele vai ficar para lá. Lembrando então, a gente discutiu sobre os pontos negativos, certo? E ele vai continuar eternamente, porque a gente pode dar infinitas voltas na circunferência, tá? Então, reparem que esse gráfico aí nós vamos chamar de senoide. Eu vou apagar essas outras coisas aqui que estão atrapalhando agora. Prontinho. Essa curva, que é uma onda, nós vamos chamar de senoide e ela vai poder representar muitos fenômenos na natureza que são em onda e também os que são cíclicos. Ok, pessoal? Então essa é a nossa aula sobre a construção da função seno, tá? Então, só para finalizar, nós vamos voltar aqui na nossa luzinha. Então, na aula de hoje era a função seno e vai ser uma função que a gente pode representar assim, né? Com seno f de x igual a seno de x. Tudo bem? Agora, o x pode ser qualquer número, tá? Ele vai poder ser, ó, o x pertence aos reais. Quando a gente fala só na primeira volta, a gente está falando de um número entre 0 e 2π, né? Mas aqui ele vai poder ser qualquer número real, porque pode ser em qualquer volta, na primeira volta, e pode ser também no outro sentido, no sentido do horário, que vai ser representado como negativo, tá bom? É isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido produtiva, tá?